Livro de Revelação, o Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13. Música, Força Estranha, de Caetano Veloso e Roberto Carlos. E música Revelação, de Edson Gomes. Vou escrever uma história verídica e verdadeira, que aconteceu comigo em plena segunda-feira. Mas se for preciso, eu juro, não seria nem um burro para estar com essa brincadeira. Tive o espírito arrebatado com um sonho em visão. Vi meu presente e passado como se fosse um estelão. Como no filme A Origem, coisa que da gente existe bastante concentração. O problema era que eu estava dentro da visão. Ao mesmo tempo assistia. E nessas três dimensões, só comecei a entender quando vim me conhecer que era a cidade de São João. Por conhecer a história, foi que eu pude constatar que eu estava no passado e era o regime militar. Nisso o telão se apagou e uma voz lhe falou: eles iam lhe matar. Como estava tudo escuro, fiquei prestando atenção. Se mais alguém me falava, mais ainda em aflição, aí foi me dando coragem e lembrando das imagens do lugar com precisão. O grupo José Bernardo, dia de vacinação. A minha mãe carregava uma criança pela mão e nos seus braços eu chorava. Roberto Carlos cantava, ainda me lembro a canção. Ele cantava o divã, a mesma parte que falava. O sangue no linho branco, em seus braços quem chorava, de um dia tão distante, pelo menos um instante, encontrar a paz sonhada. Era o juízo do mundo, todas as almas na terra. A resposta exatamente que o Espírito não sossega, como morrendo e nascendo, tudo aquilo eu ia vendo, a explicação na tela. Nisso já se acendendo, nas mesmas três dimensões, aquilo que eu ia vendo chamava mais atenção. Vi uma imagem diferente, aquela antiga corrente e a voz de um cidadão. Alguém disse: é o sentinela, veja o que ele está falando. Como a gente ia saber que Chico Guarda é Nostradamus? Houve uma batalha no céu. Aí a voz gritou: Miguel, o seu tempo está chegando. Aí eu fui entendendo aquele grande mistério. Quando Chico Guarda morreu e no caminho do cemitério, o motivo da tempestade que assustou a cidade, aí levei tudo a sério. Aquilo tudo eu olhando, a voz voltou a me falar. Nisso ia me explicando, bastava só eu pensar, porque naquela cidade o motivo do padre recusou me confessar. Veja a Igreja Católica, a besta que subiu do mar. Veja o primeiro telão, os romanos onde é que está. Continuei assistindo, o decreto de Constantino foi que fez tudo mudar. Mas quer dizer multidão, e o que Constantino fez? Decretou sobre as nações, todas elas de uma vez, que a sua religião passaria a ser cristão. Roma tinha 16. Também vi que os papas eram os antigos imperadores, e os cardeais de hoje sendo os mesmos senadores. A história de um dia, outra vez se repetia, figurantes e atores.
Sobre a morte de Jesus, precisaram de uma palavra. Buscaram a opinião do César que lá estava. Pilatos chamou de merda. O César era José Serra e não moveu uma palha. Um espírito babilônico, Baruque, era o dragão. E por trás de tudo isso, entrucidou as nações. Nisso um pouco escureceu, ele se chamando Deus, a voz viva dos cristãos. Já no telão, no segundo telão, voz baixinha eu escutava. Não dava para ver ninguém, como pessoas trancadas. Aquilo foi aumentando e eu fiquei escutando e era em inúmeras casas. Como se tivesse medo da besta que veio do mar. O telão ficou aceso, continuei a olhar. Para quem estava se escondendo, aquele medo foi perdendo e começaram a gritar. Venha ver a maravilha que fez o nosso Senhor. Eu olhei para a besta antiga, vi que ela não gostou. Mas de tanto eram sinais, saía até nos jornais, aí foi que os gritos aumentou. Mas nisso, eu até então estava sem entender. Quando eu vi na minha mão um controle de TV, eu liguei e veio um homem. Perguntei qual é o seu nome. Eu explico para você. Esses são os evangélicos, a besta que subiu da terra. Esses sinais que eles fazem, presente a besta fera, é para a Igreja Católica ir perdendo a sua lógica e não declarar logo a guerra. Quando eles no Congresso for de fato a maioria, vão mudar todas essas leis. Era o que o dragão queria. Se sentir bastante forte, voltar à pena de morte, já era democracia. Mansinho como um cordeiro, já fala como um dragão. Lhe mantém no cativeiro, fala de libertação. Os mesmos põem as doenças, embala o povo na crença, depois dá a salvação. Viu a ferida mortal? O Papa ia morrendo. Tá vendo a outra besta? Ela ainda está vivendo. Mas isso é por pouco tempo, pois vai chegar o momento se une em um só pensamento. E isso eu só escutava aquele homem falar. Nisso já em outro telão começava a piscar. Eram 3 telões ligados. Futuro, presente e passado. Aí eu apressei em acordar. E o telão que piscava, de repente clareou. Nisso, muito apavorado, apareceu um senhor. Disse, quando os crentes elegeram seu presidente, veio um soldado e matou. Eu fiquei apavorado, querendo sair dali. De um lado para o outro, sem saber para onde ir. Aonde o meu pensamento gritou, Carlos Nascimento, a censura está aqui. Assustado eu acordei, 10 minutos sem falar. De tudo que eu escutei, comecei a me lembrar. Outras vozes, enquanto tudo ecoava pelo mundo, quem poderia acreditar? 144 mil já viram a salvação. Nenhum fez pacto com a besta. Desde o Monte Sião se cumpriu as escrituras dos descendentes de Quentura, segundo a esposa de Abraão. Aí eu fiquei lembrando que tinha escutado isso. Desde os filhos de Quentura, tudo tinha revivido. A minha história é essa. Os cantores são os profetas que veio dos tempos antigos.
Os cantores no espírito esperou com paciência. Chegou o exato momento de receber a recompensa. É da missão das TV, dar a eles e receber, pois estão junto com a imprensa.